Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos a Deus nosso Salvador. Vamos à sua presença e demos graças. Ao som de cânticos aclamemos o Senhor. Prostremo-nos em terra, adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus, e nós o seu povo, ovelhas do seu rebanho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós celebramos hoje, nesta sexta-feira, dia de Via Sacra, e na igreja celebramos um santo chamado João José da Cruz, italiano, um homem reformador e, sobretudo, de unidade, um santo de unidade. Enviamos uma saudação para todos os doentes, nesta situação de pandemia, todos aqueles que nos acompanham de casa e as suas famílias. Nós rezamos a Eucaristia a partir da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da vontade, da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E nesta tarde vamos lembrar Maria Madalena Meireles e Fernandes e Laurina. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que, purificados pelo fervor da penitência quaresmal, cheguemos com o espírito renovado às próximas solenidades pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Gênesis. Jacó gostava mais de José que dos seus outros filhos, porque ele era filho da sua velhice, e mandou fazer uma túnica de mangas compridas. Os irmãos, vendo que o pai o preferia a todos eles, começaram a odiá-lo
e não eram capazes de lhe falar com bons modos. Um dia foram para Siquém apacentar os rebanhos do pai. Jacó disse a José: os teus irmãos apacentam os rebanhos em Siquém. Vem cá, pois quero mandar-te ir ter com eles. José partiu à procura dos irmãos e encontrou-os em Dotém. Eles viram-no de longe e, antes que chegasse perto, combinaram entre si a sua morte. Disseram uns aos outros: aí vem o homem dos sonhos. Vamos matá-lo e atirá-lo a uma cisterna, e depois diremos que um animal feroz o devorou. Veremos então em que vão dar os seus sonhos. Mas Rúben ouviu isto e, querendo livrá-lo das suas mãos, disse: não lhe tiremos a vida. Para livrar das suas mãos e entregá-lo ao pai, Rúben disse aos irmãos: não derrameis sangue. Lançai-o nesta cisterna do deserto, mas não levanteis as mãos contra ele. Quando José chegou junto dos irmãos, eles tiraram-lhe a túnica de mangas compridas que trazia, pegaram nele e lançaram-no dentro da cisterna, uma cisterna vazia sem água. Depois sentaram-se para comerem. Mas, erguendo os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Galaade. Traziam camelos carregados de goma, de tragacanto, resina aromática e lálbano, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: que interesse haveria em matar o nosso irmão e esconder-lhe o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, mas não lhe ponhamos as mãos, porque é nosso irmão, da mesma carne que nós. Os irmãos concordaram. Passando por ali os negociantes de Madiã, tiraram José da cisterna e venderam-no por 20 moedas de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Palavra do Senhor. Sobre a proteção do Altíssimo e moras à sombra do Omnipotente. Diz ao Senhor: sois o meu refúgio e a minha cidadela, meu Deus, em vós confio. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos príncipes sacerdotes e aos anciãos do povo: ouvi outra parábola.
Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar e levantou uma torre. Depois arrendou-a a uns vinhateiros e partiu para longe. Quando chegou a época das colheitas, mandou os seus servos aos vinhateiros para receber os frutos. Os vinhateiros, porém, lançando mãos dos servos, espancaram um, mataram outro e a outro apedrejaram-no. Tornou ele a mandar outros servos, em maior número que os primeiros, e eles trataram-nos do mesmo modo. Por fim, mandou-lhes o seu próprio filho, pensando: irão respeitar o meu filho. Mas os vinhateiros, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo e ficaremos com a sua herança. Agarraram-no, levaram-no para fora da vinha e mataram-no. Quando vier o dono da vinha, que fará aqueles vinhateiros? Os príncipes, sacerdotes e os anciãos do povo responderam-lhe: mandará matar sem piedade esses malvados e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entreguem os frutos a seu tempo. Disse-lhe Jesus: nunca leste na Escritura? A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular. Tudo isto veio do Senhor e é admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo: ser-vos-á tirado o reino de Deus e dado a um povo que produza os seus frutos. Ao ouvirem as parábolas de Jesus, os príncipes, os sacerdotes e os fariseus compreenderam que falava deles e queriam prendê-lo, mas tiveram medo do povo que o considerava profeta. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus fala dos vinhateiros homicidas. E quando Jesus conta uma parábola, quer-nos dizer alguma coisa. Portanto, este exemplo, já no Antigo Testamento, nós sabemos que desta maldade dos irmãos de José, de o quererem matar, de o colocarem na cisterna, depois alguém dizer: vamos vendê-lo, e Deus serviu-se da história de José para libertar o povo de Israel da fome. Portanto, Deus às vezes opera através da maldade do coração dos homens. E a história de José é uma história que nos fala nitidamente disso. José foi para o Egito, adivinhou, o imperador do Egito aceitou aquilo que ele disse, cumpriu 7 anos de fartura, 7 anos de grande fome, ninguém se preparou, o rei do Egito estava preparado, todos tinham que ir lá a José, e foi assim que Deus fez, através de José, tão maltratado, um homem de Deus. O Evangelho de hoje, e nós hoje temos os olhos, nós católicos, temos os olhos, e um pouco todo o mundo, voltados para a viagem do Papa Francisco ao Iraque. É a primeira vez que um Papa vai ao Iraque, e o Iraque é o berço da cultura ocidental, é a terra de Abraão. Foi de lá que Deus chamou Abraão para vir para Israel. Isto já lá vão 8.000 anos, talvez, mas é a história. E é muito significativa esta viagem do Papa Francisco, depois de tantos conflitos, tanto mal, ao Iraque. E talvez não saibamos, neste momento, ter capacidade para ver todo o bem que Deus terá a operar através desta visita. Certamente não somos capazes de abarcar,
e o futuro falará dela. Mas o Evangelho convida-nos a refletir acerca da paz, do calor interior, da luz divina e misericórdia. E as parábolas retratam a benevolência e o carinho de Jesus para com todos. E estas parábolas fazem-nos refletir, a partir de assuntos da vida, daquilo que é fundamental da nossa vida. Na medida em que lemos estas parábolas, afastam-se de nós a frieza interior, a insensibilidade da alma, e implantam-se em nossos corações as leis do Reino de Deus, realidade espiritual que infunde alegria, coragem e segurança. Portanto, Jesus, ao contar-nos estas histórias tão simples, fazem-nos parar, e aí os dons de Deus entram no nosso coração e modificam-nos. Hoje, na parábola de hoje, existem inúmeros detalhes e alguns alegóricos que enriquecem o relato e nos conduzem a estabelecer uma relação estreita com o povo de Israel, descrito por Isaías como a vinha de Deus. O Antigo Testamento está cheio desta imagem, o povo de Israel como a vinha do Senhor. Tantos salmos, o livro dos Salmos, que canta: visitai, Senhor, a vossa vinha. E portanto, a casa de Israel, o povo de Deus, é comparado a uma vinha, sujeita a todos os perigos, a ser espezinhada, a ser saqueada, a ser tantos perigos que acontecem à vinha. Porém, os vinhateiros que arrendaram a vinha armam-se de agressiva violência e retribuem aos mensageiros de quem arrendou o mesmo tratamento que foi dado aos profetas, rejeitando-os, maltratando-nos, e chegam mesmo a matar alguns deles. Muitos profetas foram mortos. Se alguém retorna ao dono da vinha, a quem cabe parte dos frutos, as suas mãos encontram-se vazias e não há nada para o dono da vinha. São João Crisóstomo, que é um grande santo da Igreja, diz: apesar de terem sido objeto de uma tão grande solicitude, os vinhateiros, representando o povo da aliança, superaram os pecadores e os publicanos na sua atitude sanguinária, isto desde o início. Uma atitude de muito maldade, que revolta. Aqueles mensageiros queriam ir recolher aquilo que estava contratado, aquilo que os compromissos, que é os compromissos da aliança. O proprietário comprometeu-se, os vinhateiros também se comprometeram, e portanto o proprietário foi à procura do resultado do compromisso. O pai, por fim, envia o seu próprio filho, designado como herdeiro, imaginando que irão poupar o seu filho. No entanto, movidos pelo desejo de se apoderarem da herança, os vinhateiros, agarrando-o, lançaram-no para fora da vinha e mataram-no. Isto é uma clara alusão a Jesus, o Filho do Altíssimo, o herdeiro enviado pelo Pai Celestial, que será rejeitado e morto pelos seus concidadãos. Santo Ireneu, também um santo padre da Igreja, a seguir aos apóstolos, vieram viver o tempo dos padres da Igreja, e Santo Ireneu é um deles, diz que a vinha que já não está cercada, mas dilatada por todo o mundo, a outros colonos que deem fruto ao mesmo tempo, com a torre da eleição levantada do alto firme e formosa, porque em todas as partes resplandece a Igreja, e em cada lugar está cavado ao redor o lagar, pois sempre há os que recebem o Espírito. E,
os de dentro do muro da vinha não aceitaram. O Pai projetou para fora dos muros. Isto é a realidade da Igreja hoje. E a visita do Papa ao Iraque significa isto tudo. Todos os povos do mundo pertencem à vinha. Porque os da vinha, os do centro, não aceitaram, mataram. E portanto é para todos. Isto diz Santo Ireneu que esta vinha é uma aula de catequese para nós compreendermos a Igreja nos tempos de hoje. Um novo povo então é instituído em aliança no sangue versado por Jesus no madeiro da cruz. Diz Santo Agostinho que se desperte no homem a sede interior, que se lhe abra o olhar interior e que possa contemplar a luz que ninguém poderá obscurecer. Lançada fora a pedra, torna-se pedra angular do novo povo que, permanecendo em profunda e inenarrável comunhão com Deus, é regenerado e restaurado na sua grandeza. Nós sabemos que no início da Igreja, hoje nós temos outros tipos de discussões, mas no início da Igreja havia o grande problema do povo judaico. O povo judaico acredita que a aliança com Deus é deles só. E por isso é que eles não aceitaram Jesus Cristo. E os padres da Igreja e os apóstolos, e depois os padres da Igreja, começaram a ver a ação do Espírito Santo por todo o mundo. Saltou para fora dos muros da vinha. E todos justificam esta Igreja universal, católica significa universal, por causa da vontade do vinhateiro, de Deus, e por causa da morte do seu filho. E para terminar, nós olhando para esta viagem que é profética, queiramos ou não queiramos, nós sabemos que há pessoas hoje no mundo que não têm fé e que não veem mais do que a dimensão política, os objetivos, as grandes coisas dos homens, o que é que o Papa quer para lá. E nós sabemos que não é nada disso. Quem tem fé, sabemos que é a mão do Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo a comandar a Igreja. E uma grande lição, o Santo Padre quase não pode andar, quem viu hoje os vídeos, quase não pode andar a fazer este grande sacrifício. Também dentro da Igreja tem ultimamente surgido algumas vozes por causa desta questão do comunismo, por causa da influência marxista de todo o mundo, que o Papa, acusando o Papa Francisco de muita coisa e eu gostaria que nós católicos pensássemos em 2 ou 3 coisas muito simples a respeito do Santo Padre. A primeira, porque é que o Papa Bento XVI continua tão lúcido e vivo, com uma vida longa? É dos Papas com uma vida mais longa. E não tenhamos dúvida que nós estamos a viver momentos da ação do Espírito Santo muito grandes, que nós não somos capazes de entender hoje, mas que o Espírito Santo no futuro vai explicar-nos e vai nos indicar. Porque estamos a viver uns tempos tão difíceis na política por todo o lado. E está-se a ver um crescente domínio. Nós nunca imaginámos na nossa vida haver uma censura como está a haver hoje. Todas as pessoas que não falam desta maneira são caladas. E nós não imaginávamos, eu não imaginava. E por outro lado, nós vemos, há tanta gente a querer enrolar o Papa Francisco nesta grande questão, e nós temos que parar e dizer assim: ainda não é desta que o Espírito Santo vai deixar dominar a Igreja, a Santa Igreja de Jesus Cristo. Ainda não vai ser desta. E há tantos sinais tão bonitos que nós temos, que não podemos prender-nos só com o lado
com o lado mau da realidade. E damos graças a Deus pela vida do Papa Francisco e pela vida do Papa Bento XVI, porque o Papa Bento XVI dá estabilidade a uma vertente que quer explodir para o outro lado. E nós damos graças a Deus. Eu sou daqueles que dou graças a Deus, digo assim, maravilha, estamos a viver um tempo maravilhoso dentro da Igreja, de oportunidade, por causa dos sinais que o Espírito Santo nos está a dar. O mundo a querer nos enrolar. E a Igreja tem sofrido muito nas últimas décadas. E tem muito sofrimento, muita mentira, muito jogo sujo de fora, de influências, e ultimamente tem surgido algumas notícias a falar disso, a falar das evidências do querer colocar a Igreja em maus lençóis. E a realidade, nós não entendemos na altura de porque é que o Papa Bento XVI resignou. Nós começamos a ver que é um sinal do Divino Espírito Santo. O Espírito Santo continua na sua ação na Igreja. E não tenhamos medo. Há um grande projeto de maldade no mundo, que se vê por este mandar calar. Todos aqueles, sobretudo intelectuais, gente de universidades, pensadores, todos aqueles que pensam diferente, são mandados calar. Nunca a verdade precisou de mandar calar. É verdade, é verdade. Nunca a verdade precisou de mandar calar. Quando se manda calar, é porque não é verdade. Tem que se impor. Vamos pedir ao Senhor que nos dê força e que a viagem do Santo Padre, o Papa Francisco, ao Iraque, a origem das três grandes religiões monoteístas em Abraão, pai das três grandes religiões monoteístas, judaísmo, os muçulmanos, filhos do filho da escrava, e depois os cristãos, todos, é ali o berço. E talvez a humanidade precise voltar ao berço. E certamente o Espírito Santo está-nos a dizer isso. Com esta viagem do Papa Francisco ao Iraque, é a dizer que temos que voltar ao berço. Temos que voltar ao berço. Deixemos-nos das complicações. Nós no berço só queríamos amor e carinho e a atenção dos nossos pais, e talvez precisemos de voltar ao berço. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Coloquemos diante de Deus as nossas preces. Irmãs e irmãos, José, traiçoado e vendido pelos irmãos, é figura de Jesus, rejeitado pelos homens. Oremos a Deus, que é compassivo, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja Católica e Apostólica, venha que o Senhor plantou e muito ama, para que dê frutos saborosos e abundantes. Oremos. Pelos filhos de Israel dos nossos tempos, para que as parábolas contadas por Jesus os levem a descobrir que Ele é o Messias. Oremos. Por todos aqueles que, à semelhança de José, foram vendidos pelos irmãos a outros homens, para que a mão do Senhor sempre os proteja. Oremos. Pelos que têm de deixar pátria e família e fugir à perseguição e mesmo à morte, para que encontrem quem os acolha noutras terras. Oremos. Por todos nós que escutamos a palavra, para que a sua mensagem nos ensine
e que o mistério da cruz nos leve à glória. Oramos. Senhor, que amaste tanto o mundo, que lhe deste o vosso Filho unigênito, fazei-nos amar a sua cruz, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. A vossa misericórdia, Senhor, prepara os vossos servos para que possam celebrar dignamente estes mistérios e se dediquem de todo o coração ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós nos ensinais pela penitência quaresmal a manifestar-vos a nossa gratidão, a dominar os excessos da nossa inclinação para o mal e a dar alimento aos que têm fome, imitando a vossa divina bondade. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, em viagem pelo Iraque, e o nosso arcebispo, Mike Mahal, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo.
Lembrai-vos dos nossos irmãos Maria Madalena Meireles, Fernandes e Laurina, que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não estou digna de entrar em tua morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Senhor, que neste sacramento nos deste o penhor da salvação eterna, fazei que, seguindo fielmente os vossos caminhos, cheguemos à plenitude da alegria do reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu peço desculpa, mas havia sacra por causa da luz, não estava muito bem. Nós vamos melhorando, vamos tentar melhorar, e mesmo para quem estava em casa, eu penso que quem estava em casa ouvia melhor o som, mas não sei, aqui também se ouvia mais ou menos. Pronto. E nós hoje, o terço, vai vir um grupo da Queens que vai rezar connosco, de jovens. Portanto, eu peço desculpa mais uma vez a quem rezava hoje à sexta-feira, e portanto não fiquem zangados comigo, mas pronto, também é para ser diferente, e portanto vai ser com os jovens da Queens, e a transmissão para casa, o terço. E convidamos, nós na próxima semana iniciamos a novena de São José. Eu tenho-me esquecido de falar de umas florzinhas para São José, mas espero que o Nosso Senhor providencie essas flores, que é na Quaresma, mas São José merece umas florzinhas, e da novena. Portanto, são 9 dias antes do dia 19, quarta-feira, começamos a nossa novena meditando nas várias dimensões de São José, na oração da manhã, na Eucaristia, no terço, e convidamos quem está em casa a acompanhar-nos na nossa novena dedicada a São José. Um dia, pelo menos, a comunidade de Oakville, que é a única portuguesa no Canadá, cujo o patrono da igreja é São José. A igreja de São José de Oakville é portuguesa. Penso que em Montreal também há uma igreja de São José onde os portugueses vão, mas não é portuguesa, não foi feita pelos portugueses. Mas a única é de Oakville, que teremos a honra de um dia, pelo menos o terço, rezarem connosco de Oakville na novena de São José. Desejo a todos boa noite e deem paz, e que o Senhor vos acompanhe.